Oi gente, tudo bem? Eu sou a Antonella e hoje vim fazer uma resenha crítica sobre esse livro aqui em HQ, que são Os Miseráveis, de Victor Hugo. Então, pra começar, esse livro aqui em HQ, eu achei ele muito melhor por causa que, o livro real eu sei que é muito grande e eu achei que esse aqui é uma forma resumida dele. E eu achei muito bom e todo mundo acha que esse livro começou na Revolução Francesa, nesse período. Mas a Revolução Francesa foi entre 1780, por aí. E esse livro foi entre 1802 até 1832, o período que aconteceu ele. Então, quando aconteceu ele, já estava muito à frente da Revolução Francesa. O livro é de gênero romance e ele começa pelo um protagonista. Não protagonista, porque eu sinto que esse livro não tem um personagem principal. Porque, tem vários personagens ao longo da história. Tem padre, tem prisioneiros, tem prostitutas, tem vários tipos de pessoas. E aí eu sinto que no começo, que o mais alto ali entre os personagens é o Jean Valjean, que é o prisioneiro. E a história começa com esse prisioneiro, que é o Jean Valjean, que ele começou roubando pão. Ele roubou um pão e recebeu uma pena de prisão de 2 anos, por aí. Só que aí, ao período que ele foi tentando escapar da prisão, mais pena ele ganhava. Então, no final, ele ficou com 18 ou 19 anos de prisão. Quando o Jean Valjean sai da prisão, ele estava procurando um lugar para dormir e ele encontra um padre. E esse padre ajuda ele. Antes de ver esse padre, ele foi em muitas casas pra ver se ele achava um lugar pra dormir, já que ele tinha acabado de sair da prisão, ele não tinha um lugar pra dormir. Então ele foi e encontrou esse padre, e esse padre ajudou ele a dar um lugar pra ele dormir. As mulheres que trabalhavam na casa desse padre sabiam que ele era prisioneiro, e o padre sabia também, mas o padre confiou no Jean Valjean o bastante para deixar ele dormir na casa dele. Quando o padre deixou o Jean Valjean dormir na casa dele, o Jean Valjean estava surpreso, por causa que ele tinha acabado de sair da prisão. O padre sabia que ele era prisioneiro, assassino. Não assassino, mas estava na prisão. E ele ficou surpreso e perguntou ao padre: Padre, como você sabe que eu não sou um assassino? No dia seguinte, logo de manhãzinha, o Jean Valjean já tinha saído lá da casa deles, do padre. E aí, a mulher que trabalhava lá na casa dele viu que tinha umas pratarias sumindo. Aí ela avisou o padre, falando: Padre, tem coisa nossa sumindo, cadê? Mas aí o padre falou, essa prataria não é nossa, são aos pobres. Então significava que ele podia levar. Depois chegam 2 soldados com o Jean Valjean e segurando o Jean Valjean, falando que ele tinha roubado as pratarias. Mas aí o padre falou assim, que era pra soltar eles, que era pra soltar o Jean Valjean, que a prataria era dele, era pra ser dele. E aí soltaram ele e ele não foi preso. E aí, depois disso, entrou uma mulher chamada Fantine. Ela era casada com um burguês, então ela tinha muito dinheiro, mas ela também trabalhava muito, então ela não conseguia balancear a filha e o trabalho. Ela dá a filha dela pra uma mulher chamada Senhora Thénardier e cobra 47 francos por 6 meses, já que cada mês era 7 francos, que dá mais ou menos, 50 reais por aí. A Fantine tinha 80 francos e pagou eles, e ela ainda tinha um dinheirinho de sobra. E a senhora Thénardier falou com o marido dela depois, nossa, ela caiu na armadilha por causa que eles iam cobrar ela, no próximo mês, mesmo que ela já tinha pagado por 6 meses. Depois de um tempo, a Fantine foi perdendo seu dinheiro e não conseguia mais pagar as contas da filha. Então, eles ficavam falando pra ela, tem que pagar. Mas aí, ela não tinha mais dinheiro, então eles fizeram um acordo que ela tinha que tinha que raspar o cabelo dela e arrancar alguns dentes. Então, basicamente, ela tava sem condição de nada, ela tava super pobre e ela morava na rua praticamente. Até que ela conheceu um cara, o Jean Valjean.
E ele ajudava muito ela. E ela contou pra ele que ela queria muito ver a filha dela de novo. E ele foi, tipo, resgatar a filha dela. Porque a filha dela tava sofrendo agressão, essas coisas. O Jean Valjean conseguiu pegar a Cosette de novo. E a Fantine acabou morrendo congelada. Então, Jean Valjean decidiu cuidar da Cosette. Então, eles pulavam de cidade em cidade na França para achar um lugar até que eles encontraram uma igreja. E eles pagavam por bem pouquinho por noite, porque a freira gostavam deles. E para dormir lá. Durante esse tempo, a Cosette foi ficando maior, crescendo. E, tipo, entre os 18, 20 anos por aí, ela conheceu um cara chamado Marius. Ela ficou completamente apaixonada nesse cara. E ele ficou apaixonado nela também, né? E eles decidiram casar. E no casamento deles foi numa terça-feira, dia 16 de fevereiro. Mas foi uma terça-feira e o Jean Valjean, ele se mantinha longe, mas ainda tava perto dela, sabe? Ah, eu esqueci de falar que no meio dessa história, o Jean Valjean era tipo o pai dela. Ela considerava ele como pai. Ele dava boneca pra ela, dava abrigo, dava tudo. Inclusive, no livro fala que ele deu uma boneca pra ela e ela chamou ela de Catherine. Catarina? É. Depois de um tempo, o Jean Valjean acabou morrendo e a Cosette fica com o Marius. E é basicamente isso, o livro. Eu achei que na história também, pelos títulos ser Os Miseráveis, muita gente é miserável. Mas também eu sinto que não tem, tipo, um burguês acima de todos nessa história. E eu esqueci de falar também que esse livro é também sobre... Também, tipo, foi depois de uma derrota da guerra deles francesa em Waterloo. Eu recomendo muito esse livro. Esse livro ele envolve muito o leitor. Você começa a ler ele, você não consegue parar mais. E eu recomendo muito essa versão em HQ. Deve ter, tipo, as versões como mangá, essas coisas. Mas essa, em geral, eu adorei. Esse livro é um livro muito interessante para quem gosta de livro de ação, que realmente envolve o leitor, cheio de detalhes. E é um romance francês, como eu disse no começo. E eu achei ele muito bom. E foi bem... Não demorou muito pra eu ler, eu li, tipo, em 3, 4 semanas. E eu gostei muito. Eu achei um livro muito bom, realmente me envolveu. Eu li bem rapidinho. E eu gostei muito dele, ainda mais por ser em HQ, por causa que pra mim a HQ é muito mais fácil de ler. Mas eu sei também que a versão normal, já que, como eu disse no começo, ela é bem grande e cansativa, então é bom você ler, tipo, um capítulo por dia. Pra fechar, eu adorei esse livro. É um livro muito bom, porque conta de vários personagens ao mesmo tempo, e você não fica com aquela imagem fixa só de um personagem na cabeça, vai intercalando as histórias, é muito bem balanceado. Pra fechar, eu achei que é um livro muito bom, muito bem balanceado, por causa que não tem um personagem principal. Então, às vezes eu enjoo do mesmo personagem, sabe? Então, tá bem balanceado entre a Fantine, a Cosette e o Jean Valjean. É um livro muito bom, eu recomendo muito. E é isso o vídeo. Muito obrigada por terem assistido.